galera, beleza? Está começando mais um GraiCast, o podcast de atleta para atleta. O GraiCast é um podcast da Graitinha Assessoria Esportiva. Eu sou o Gui, treinador da equipe e agora apresentador deste canal. Estou aqui com um convidado especial, com uma conquista fresquinha também, e ele pediu para gravar esse podcast só depois que ele se tornasse um Iron Man. Tô brincando, galera. Hoje o nosso convidado é o Felipe Souza, mais conhecido como Fê. Ele é aluno da Grai já faz um tempinho, tem algumas conquistas com a equipe e vai ser muito bacana a gente conhecer um pouquinho mais o Felipe, descobrir tudo sobre essas conquistas, todas as histórias. Então essa resenha vai ser muito legal. Então vem com a gente. Fê, se apresenta aí. Quem é você, pô? Boa. Gui, primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela amizade, pela parceria de sempre. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu sempre acompanho nos treinos aí que a gente veio fazendo nos últimos anos. Passaram pessoas muito legais aqui, pô, a galera super elite. E pra mim é uma honra mesmo de verdade estar aqui, tá? Obrigadão. Cara, quem é o Felipe? Cara, o Felipe eu acho que é um eterno aprendiz em todas as áreas da minha vida, seja profissional, seja pessoal, seja no esporte, seja no que for. Eu acho que o Felipe é um eterno aprendiz. Mas falando um pouco de mim mesmo, cara, nasci aqui em Americana, fiquei aqui até os 18, 19 anos. Depois tive a oportunidade de passar em faculdade, fui estudar fora do estado no caso, né? Fui estudar em Minas. Lá de Minas ganhei uma bolsa de estudo, fui estudar na França, fiquei na França por 2 anos e meio. E tô contando isso porque acho que relaciona um pouco com a questão do meu esporte. Show. Lá na frente. De lá, quando eu voltei pro Brasil, cara, comecei a trabalhar no ramo de consultoria, depois de consultoria em mercado financeiro, e eu já tô nesse setor. E no paralelo, cara, aí veio paixão por esporte, veio várias coisas e a gente foi atrelando isso. Então, acho que contando um pouquinho da minha trajetória, foi isso, assim, de onde veio o Felipe. Hoje moro em São Paulo, mas estou sempre aqui de final de semana em Americana pra gente treinar, tá sempre junto. De grande parte dos meus amigos estão. E eu acho que é isso. Show, Fê, bacana. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória toda. Fê, fala um pouquinho pra mim como que o esporte entrou na sua vida, assim? Quando você descobriu o que você gosta de fazer? Porque assim, hoje você é triatleta, ou sabor triatleta, porque eu não voltou a treinar ainda. Mas assim, qual foi sua primeira vivência no esporte ao longo da sua vida? Quando surgiu a corrida? Quando você pensou em ser triatleta? Como que é essa retrospectiva, assim? Cara, eu acho que se a gente olha assim um pouco para trás, se a gente foca no ambiente que a gente nasceu, eu acho que eu sempre fui cercado de um ambiente de pessoas que sempre praticou esporte. Eu vim de uma região, cara, baixa, vamos dizer assim, de renda, e lá todo mundo, era comum para mim, pô, chegava da escola, meio-dia, parte da tarde toda, era todo mundo brincar na rua, brincando, correr, pega, joga bola. Então, cara, sempre tive inserido, né, com várias outras crianças, com várias outras pessoas, e sempre praticando esporte. Seja jogar fubeca, soltar pipa, jogar bola, cara, tava sempre fazendo alguma coisa. Na verdade, era até o terror da minha mãe, né, porque eu queria que ficasse em casa e não queria ficar em casa. Então, desde pequeno, sempre participei também de escolinha de futebol, essas coisas, então sempre fui de querer jogar bola, sempre estive correndo, etc. Tentei jogar bola até os 15, 16 anos, mas vi que, cara, era muito ruim, não ia pra frente aquele negócio. Não tinha futuro. Não tinha tanto futuro. E foi bem uma época da minha vida que eu descobri o que é o ensino realmente, porque até então na minha cabeça eu ia terminar meu 3º ano do ensino médio, cara, ia arrumar um emprego qualquer aqui na cidade, e a partir disso ia começar a trabalhar normal, comprar meu carrinho, minha motinha e viver a vidinha aqui normal. Até que, cara, nessa época eu descobri o que era um ensino de verdade, um pouco mais aprimorado ali, quando eu ganhei uma bolsa para fazer cursinho noturno no Objetivo, que é cursinho para pré-vestibular, sem tentar entrar numa faculdade, etc.
Aí você viu uma oportunidade, nesse cursinho você viu que não era só aquela vida que você imaginava antes, né? Você começou a ter outros ramos, né? Na verdade, me abriu os olhos. Abriu um leque, né, ali? Abriu os olhos. Eu lembro certinho da cena de eu entrando no anfiteatro do cursinho de Americana, olhando aquela galera, assim, frita de estudar. E, cara, eu sempre fui de escola pública. Eu nunca fui de estudar tanto, assim, sabe? Nunca fui o pior aluno da classe, mas também nunca fui o melhor. Eu falo que foi até papai do céu que me deu essa bolsa, porque eu não sei porque a diretora da escola me escolheu. E quando eu cheguei lá, cara, que eu vi aquela galera frita estudando e fui entender o propósito do porquê que eles estavam estudando, que era realmente tentar um futuro melhor, fazer uma faculdade, etc. Pô, aquilo me brilhou os olhos. Você viu uma oportunidade ali. Eu acho que eu posso sair dessa condição, Tava míope ali no caso, né? De querer só talvez entrar em qualquer empresa de esquina aqui na cidade e seguir minha vida dessa forma. Me abriu esse leque, aí quando abriu esse leque, foi quando eu realmente parei essa questão de jogar bola, que brincava bem mais, e foquei nessa questão dos estudos. Por que eu tô contando tudo isso? Porque, cara, essa fase que eu fiquei realmente focado mais nos estudos, praticamente, assim, não pratiquei nenhum esporte. Realmente, cara, eu mergulhei. Que se eu for entrar até no detalhe aqui de questão financeira, eu lembro que eu fazia o cursinho na parte da manhã e na parte da tarde / noite eu cheguei a arrumar um trabalho em uma metalúrgica, por exemplo, porque meus pais até então não tinham tanta condição financeira de pagar o meu cursinho. E nesse período, cara, foi muito difícil. Porque não dava tempo de realmente treinar. Não dava tempo de... Era só, ou eu estudava cedo ou eu trabalhava à tarde. E aí foi quando meu pai realmente virou pra mim, assim, tava uns 2 meses no cursinho já, ele falou, em casa eles chamam de Lipe. Lipe, aí, como que estão os estudos, como que estão as coisas lá? Eu virei pra ele e fui muito sincero, eu falei, cara, tô indo lá pra assistir aula, porque eu não consigo estudar. Diferente da galera que eu vi estudando, cara, eu não consigo. Porque trabalhava da 1 da tarde às 11h30 da noite, 11 horas da noite na metalúrgica, e no outro dia, 7h30, 7 horas da manhã, tava no cursinho assistindo aula, conseguia malemar ficar com o olho aberto. E aí eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, não, então pode sair do cursinho que sua mãe a gente vai fazer um esforço. Pode sair do trabalho. Pra sair do trabalho. E aí foi nessa época que eu mergulhei. Aí eu falei, cara, vou aproveitar a oportunidade que eu tenho, que se meu pai realmente tá me dando um go ahead ali de vai, estuda, cara, entrar no cursinho 7 horas era o último a sair. Conhecia todos os funcionários do cursinho aqui de Americana, do Antares, no caso, que eu fui fazer. E eu não praticava tanto esporte. O esporte que eu praticava era de sábado, que meu pai me chamava e falava, Lipe, vamos correr um pouco. E aí a gente ia junto. E era um momento que eu tinha mais interação com meu pai, conseguia conversar de alguns tópicos com ele, que, cara, no dia a dia, na correria, acabava não conversando. Ficava distante. Então, acho que essa questão da inserção do esporte, acho que, de novo, desde de pequeno, sempre tive isso, sempre gostei muito, mas essa transição de sair da adolescência ali para a vida adulta, de decidir o que eu queria fazer da minha vida, eu acho que teve muita influência do meu pai. Porque meu pai, pô, Lipe, vamos correr comigo, não sei o que lá, a gente dava a volta. Eu lembro, a primeira vez, cara, dava a volta em 3 quarteirões, assim, que a gente dava. Era a coisa que eu fazia, tipo, dava uma volta em 3 quarteirões. Morria toda vez, mas foi algo que eu comecei a fazer com ele, não gostava a princípio, assim, mas eu sabia que era algo muito importante de conexão e relacionamento com o meu pai, de falar de algumas coisas com ele que a gente sempre conversava na corrida. Era o momento de vocês ali. Exato. E isso se intensificou bastante, porque quando eu fui morar fora e eu saí de casa, eu percebia que todo final de semana, que normalmente de domingo a gente conversava, ele sempre me perguntava se eu tinha corrido, se eu tinha feito alguma coisa. E aí, de novo, nesses momentos de ligação que a gente tinha via telefone, ou morando fora, que lá na França, por exemplo, conversava via Skype, na época, bem antigo, cara, ele sempre perguntava, pô, pai, corri tantos km no final de semana, corri tantos outros. E, cara, eu fui pegando gosto realmente por essa questão da corrida, essa questão de... Que foi onde eu comecei realmente, né? Depois que parou o futebol, eu só fiquei realmente em corrida, Fê, você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 33. Isso você foi pra Europa com o quê? 20 anos, 22 anos? Fui pra Europa com 22. Então vamos dizer assim que a corrida tá na sua vida aí há uns 10 anos. 10, 11 anos. Show. Até mais, né? Porque se for pegar ali o tempo que eu fiz de cursinho, os primeiros anos de faculdade, é que corria bem pouco, né? Mas desde sempre, assim, eu poderia até falar uns 13, 14 anos de corrida, com certeza. E aí você passou lá 2 anos e meio na Europa, estudando e trabalhando, e como que era isso? Lá fora, a princípio... De novo, eu entrei na faculdade, eu acho que quando eu entrei na Federal em Minas, eu entrei com uma outra mentalidade.
diferente dos alunos que acabam, da maioria das pessoas que acabam o ensino médio e vão para a faculdade com o intuito de querer só aproveitar, festar e etc. Cara, eu tinha sofrido 2 anos antes, porque no primeiro ano de cursinho eu falo que foi meu ensino médio. E o meu segundo ano de cursinho foi onde eu realmente, cara, aprendi muita coisa e consegui passar em algumas universidades e aí realmente eu pude escolher para onde eu queria ir. Então, quando eu entrei na faculdade, cara, eu não era mais aquela pessoa que só queria ir lá para festar e aproveitar. Cara, pelo contrário, eu cheguei lá, eu falei, cara, tudo que tiver de oportunidade aqui dentro eu vou querer aproveitar. Cara, desde uma iniciação científica até descobrir que existia a possibilidade de estudar fora do país com bolsa. Cara, quando eu descobri isso aí, Gui, eu nunca tinha viajado de avião, irmão. O primeiro avião que eu peguei foi para cruzar o Oceano Atlântico. Que foi para ir para a França, da bolsa que eu tinha ganhado. Então, literalmente, eu aproveitei todas as oportunidades que tinha dentro da faculdade. E aí eu fui para ficar 1 ano. Só que aí, de novo, tem um outro ponto que aconteceu lá fora. A maioria da galera que também ia estudar fora, cara, só queria saber de viajar. Não aproveitava tanto o ensino por si só, não aproveitavam as aulas. As oportunidades ali. As oportunidades. E a gente, graças a Deus, assim, sou muito grato pelo ciclo de amizade, o círculo de amizade que eu tenho. Porque lá fora também eu acabei encontrando pessoas que são irmãos para mim hoje e eles me ajudaram muito nesse quesito de ensino e educação lá fora. Querendo ou não, a gente era bem diferente no sentido de, cara, se for para estudar, vamos estudar, se for para aproveitar, a gente aproveita. Então, na hora de estudar, cara, a gente realmente era muito intenso nos estudos. Eu brinco que a engenharia da França nem se compara com a engenharia no Brasil. São 2 coisas completamente diferentes, assim, é bem mais complexo. E, cara, a gente mergulhou nessa complexidade. Mergulhou no sentido de, cara, sentado na mesa do lado de um professor e falou, cara, você vai me ensinar, eu não saio daqui enquanto não aprender esse negócio. E acho que eles gostaram desse quesito nosso brasileiro. Desse empenho brasileiro, assim, de, cara, a gente só vai sair daqui quando aprender realmente, que aí eles convidaram a gente para fazer o último ano de graduação lá, que seria meu 2º ano. E foi nesse tempo que, pela primeira vez também na Faculdade Federal que eu estudei, um aluno fez uma dupla diplomacia, que eu fui o primeiro, que aí depois disso outros alunos também fizeram. Foi ficar o último ano da faculdade, que aí da mesma forma que no Brasil você precisa fazer um estágio para se formar e etc. Aí eu acabei fazendo um estágio lá fora, mas aí foram nos últimos 6 meses. Fiz um estágio e nesse estágio eu me formei. Aí aqui no Brasil eu sou formado em engenharia mecânica e lá fora eu sou formado em engenharia automotiva. E aí eu fiquei 2 anos e meio e aí nesse período lá fora, cara, foi irado assim, porque era frio, na época, por exemplo, de inverno, frio pra caramba. Pô, eu corria em quadra indoor, dentro da faculdade. Às vezes, pô, a educação física que existia na universidade era fazer esporte aquático, que eu morei na costa. Então, pô, fiz vela, muitas das vezes kite, tinha muito kite pra galera fazer. Então, cara, dá pra você escolher ali o esporte aquático e era bem interessante. Então, assim, sempre tive conectado com o esporte, sempre fazia. Mas todo domingo meu pai me ligava perguntando, pô, ele correu, fez alguma coisa? Teve a corridinha. Então a gente sempre trocava muita ideia com relação a isso até hoje, assim. Tipo, meu pai corre de quinta-feira, manda foto do treino dele. Então, acho que a gente sempre teve essa conexão, assim, desde lá atrás, sabe? E depois voltou pro Brasil? Depois voltei pro Brasil. Aí, ao voltar pro Brasil, eu acabei entrando pro mercado de consultoria. Foi muito... Isso é engraçado também. Não sei nem se você sabe disso, mas quando eu comecei a procurar vaga de emprego, até tive a oportunidade de voltar para a França. Mas, cara, 2 anos e meio lá, já estava acostumado. Na época até recebi uma oferta para continuar trabalhando lá. Só que eu tinha assinado contrato com o governo. O tempo que eu recebi de bolsa, eu não podia ficar lá. O tempo que eu tinha recebido de bolsa, eu tinha que voltar e ficar no país sem sair do Brasil. Porque o governo brasileiro tinha investido em mim. Cara, no mínimo ele que esperava um retorno. Então, quando eu voltei, sim, a primeira coisa, eu falei, cara, quero voltar pra França. Não vou querer ficar aqui nesse país. Porque, pô, de verdade, eu lembro certinho. Eu fui no mercado com uma nota de R$50 pra comprar um shampoo e um desodorante. Eu lembro, sei lá, a mulher me voltou, sei lá, não lembro, R$20, R$15, alguma coisa assim. Cara, eu com 50 euros, eu comprava compra, assim, pra mais de 2 semanas. Aí aqui no Brasil eu lembro, dando R$50 comprando um shampoo e um desodorante, sabe? Óbvio que tem a diferença de moeda e tal, mas o poder de compra da moeda, eu falei, cara, que eu vou ficar fazendo nesse país?
Só que ao mesmo tempo que aconteceu isso, no mesmo final de semana, meu pai, obviamente, a gente gosta muito de fazer churrasco em casa, fez um churrasco, eu lembro certinho, cara, assim, era meu tio, tia, prima, eu parei num canto, fiquei olhando assim, cara, uma resenha, todo mundo, papagaio indo pra um lado, periquito pro outro, e cara, todo mundo conversando assim, e eu lembro que eu olhei e falei, cara, como que eu consegui ficar tanto tempo longe disso aqui, sabe? E aí foi onde, cara, pra mim, eu comecei a colocar na balança o que realmente importava. Eu falei, cara, aquela vida lá é muito solitária, querendo ou não, porque, a gente tem o Dirk mora lá, e, cara, sabe, ele vai falar da mesma coisa, tá ligado? É muito difícil você fazer amizade na França. Quando os brasileiros vão lá, ou quando eles vêm pra cá, eles não trocam o país deles por nada. Entende? E aí foi onde, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a balancear isso. Eu falei, cara, ao mesmo tempo que lá tem uma infraestrutura, tem coisas muito boas, aqui também tem muita coisa que pra mim vale mais que diversas outras lá. Eu acho que, obviamente, pra cada pessoa ele tem uma ponderação, tem uma escolha, etc. Mas pra mim isso aqui pesou muito mais. E aí o fato disso daqui ter pesado muito mais, eu comecei a procurar vaga de emprego no Brasil. E aí eram 2 setores que até então, na época, eu gostava bastante. Um automotivo, que era a minha formação lá fora, e consultoria, que eu tinha participado de projetos também na faculdade, junto com amigos que são bem especiais, assim, me incentivaram a entrar nesse mundo de consultoria. Cara, eu me dei super certo, assim, gostei pra caramba, e aí eu fui procurar vaga de emprego com relação a esses 2 campos, consultoria e automotivo. O primeiro link que eu digitei na internet e que apareceu foi a Porsche Consulting. E aí que a consultoria da Porsche. E aí foi onde, cara, me inscrevi, entrei no emprego, comecei a trabalhar lá. E aí veio uma meio que mudança, assim, porque, cara, a consultoria é uma vida maluca aqui. Cara, não dava tempo. Ali foi uma fase da minha vida que eu praticamente parei de treinar. Não treinava. Foi pela segunda vez. Quando você começou a estudar e depois começou a trabalhar na área. Na área, porque, cara, a vida de consultor, ela é muito desgastante. Não que a minha vida hoje também não seja desgastante, mas ela era muito mais. No quesito, cara, não dava tempo pra nada na tua vida, assim. Era literalmente, eu entrava no avião segunda-feira, 5h30 da manhã, 6 horas, voltava na sexta para São Paulo, passava a sexta o dia inteiro no escritório e chegava em casa no sábado de manhã ou na sexta-feira bem à noite. Então, e no final de semana, cara, tava esgotado, assim, literalmente esgotado, porque nem noite de sono eu tinha tido direito durante a semana. Isso quando eu não estava em, cara, outro país. Cheguei a morar, por exemplo, 9 meses no Chile, sabe? Então, foi um tempo bem desgastante que, pra falar que eu não treinava, eu tenho um amigo, o Felipe de São Paulo, que ele também estava comigo nessa época de consultoria, e a gente puxava muito o outro, ao menos ir na academia, cara, a hora da janta. Ao menos pra jantar a gente tinha que parar. E parar, cara, vamos 30 minutos rapidinho na academia fazer uma musculação. Fazia, ou ia pra esteira correr rapidinho e a gente corria. Ele me puxava muito em relação a essas frentes. E aí foi onde, cara, eu dei uma pausa ali nessa questão de treinos. Não que eu fui de treinar muito. E no final aí veio pandemia. Aí pandemia, todo mundo pra dentro de casa. A gente começou a pedalar aqui, todo mundo saía pra canavial aqui, todo mundo fazia os pedal, que a galera fazia. E aí foi onde eu falei, cara, fazer esporte é bom demais, cara. Isso aqui é bom pra nossa cabeça, é bom pra saúde, é bom pra tudo, assim, sabe? E aí foi nessa época também que, cara, eu recebi uma oferta pra ir pra XP, que eles iam começar um projeto novo lá dentro da empresa. E diante do cenário que pra mim seria muito desafiador e muito legal, ao mesmo tempo era 100% remoto, 100% home office na época. Cara, aquilo ali pra mim, eu falei assim, cara, já tava com trauma de aeroporto, que tanto que viajava toda semana. Falei, cara, acho que é isso que realmente eu quero. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na XP, que era 100% remoto, que eu conheci a Grai e que eu realmente comecei a treinar um pouco mais de forma intensa e gradual, sabe? Regular. Vamos dizer. E vamos dizer assim, Fê, o que o esporte hoje, depois de passar por todo esse cenário, tudo que você contou pra gente, o que ele representa pra você hoje na sua vida? O que é o esporte pra você hoje? Cara, é a minha vida. De verdade. Eu não me vejo, por exemplo, entrando no trabalho sem ter feito alguma coisa. Pra mim, acho que isso até estranho. Nem um bicycle. Não, cara, você tem que fazer alguma coisa. Porque isso eu acho que acaba sendo um
uma ferramenta muito boa para a nossa saúde, para a nossa mente, para tudo, assim. É um momento que, de certa forma, independente se você está fazendo seu treino sozinho, independente se você está fazendo em grupo, eu acho que, eu estava até comentando com um amigo, eu acho que as minhas principais amizades que eu tenho, elas vieram do esporte. Óbvio que eu tenho amigos que são mais chegados que irmãos, mas, cara, grande parte dos meus amigos veio do esporte. Então, além de ter esse quesito social, você tem um quesito que, para mim, saúde mental, que principalmente no trabalho me ajuda bastante, quanto, cara, diversão. Eu gosto disso daqui. Então, por isso que eu não me vejo hoje sem fazer esporte. E se você pensa no esporte como um meio de transformação, de mudança, o que você acha que mais impacta na sua vida? O esporte na questão física, na questão mental, na questão profissional, na questão familiar, de amizade. E até profissional, né? Com academia agora. Se você fosse colocar essas mudanças, onde você acha que gera mais impacto para você hoje? Que uma tá conectada com a outra. Porque se eu tenho um círculo de amizade que me impulsiona a querer fazer esporte, cara, consequentemente eu vou estar querendo cuidar do meu corpo, porque eu vejo as outras pessoas também cuidando, e eu vou querer, cara, querendo ou não, me sentir bem com o meu corpo. Até porque rola zoeira também entre a gente, então, cara, a gente querendo ou não, quer se sentir bem, a gente é pouco competitivo, né? Então, cara, no esporte, cara, vai ter competitividade. Eu acho que, de novo, e a partir do momento que a gente sente que o esporte é um meio de transformação, cara, pra mim é muito gratificante até no quesito de olhar pra mim mesmo e perguntar, falar, cara, se eu gosto tanto disso, como que eu faço para que outras pessoas também sejam alcançadas através do esporte? E aí, cara, seja através de um post que você faz que, querendo ou não, cara, assim... De forma orgânica, você... pequeno nicho de amigos que eu tenho, talvez, em rede social, cara, influencia muita gente, que muita gente me manda mensagem a respeito da questão do esporte. Ou seja, até questão financeira. De falar, cara, se eu tenho vontade de empreender, eu sempre quis empreender, por que não empreender também algo relacionado ao esporte, sabendo que eu posso transformar lá na ponta a vida de uma pessoa no quesito, seja estético, seja mental, seja físico. Então, por isso, quando a gente olha o esporte como um todo, eu vejo que ele, na minha vida, ele está conectado com tudo, assim, desde a questão de entrar no trabalho com a cabeça e com a mente talvez mais tranquila, até meu círculo social, minha questão empreendedora que eu tenho paralelo e, principalmente, ali, família e resenha, que é uma das coisas que a gente mais gosta, sabe? Então... acho que é isso. E se a gente for linkar esporte com trabalho, como que o esporte ajuda no trabalho e como o trabalho ajuda no esporte? Como que o esporte ajuda no trabalho? Pra mim, mental. Com certeza. Acho que... depende do seu tipo de trabalho, né? Se você tem um trabalho... Não, no seu caso hoje, não, o mercado porque financeiro. porque o esporte talvez pode ser alguma coisa que te ajude, sei lá, o cara é modelo e precisa ter uma estética boa, então, com certeza o esporte tem que estar relacionado. No meu caso, cara, eu não sou modelo, mas ele me ajuda muito de forma mental, porque querendo ou não, eu trabalho muito sob pressão. E, cara, se eu não souber suportar pressão e se eu não souber suportar, todas as vezes, um desafio que aparece na minha frente, é o esporte que me ensina isso, entendeu? E se você fazer ao contrário agora? E o contrário que o esporte, que o trabalho influencia no esporte, cara, financeiro, de certa forma. Porque a gente tá até comentando, né? Cara, gasta-se, por exemplo, muito dinheiro às vezes pra ter o prazer, né? Pra ter o prazer de você saúde. tá fazendo as coisas, um triatlon, um Ironman, igual a gente fez, se for botar na ponta do lápis, quantidade de coisas, fica caro. Mas eu acho que, além dessa questão financeira, eu acho que o contrário, Gui, é muito essa questão de, cara, o teu propósito. Porque ele pode ser um propósito de realmente ser um benefício para você, somente você, só que ele pode ser também um benefício para demais pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho um intuito dentro de mim de querer fazer alguma coisa diferente, o meu financeiro que vem do meu trabalho pode impulsionar, sei lá, ajudar outras pessoas a fazer esporte. Pode fazer com que, igual eu trabalho no mercado financeiro,
queira empreender dentro do ramo de academia com o propósito de, no final, falar, pô, isso aqui também vai ser rentável para mim, mas o propósito principal é olhar e falar, cara, aquela pessoa fez um vídeo postando que a estrutura da academia ajudou ela, talvez, a sair da condição A para a condição B. Então, cara, isso para mim é algo que o trabalho com certeza pode trazer diferença na ponta para o esporte, sabe? Então, acho que depende. Fezão, e depois que você intensificou a prática esportiva, assim, que você adquiriu o seu primeiro trabalho e depois foi se estabilizando, foi vendo a importância do esporte na sua vida, que você falou que o esporte hoje ele conecta vários ramos aí, várias coisas da sua vida. E nesse período, você teve algum aprendizado, assim, alguma lição do esporte que você agora leva para sua vida, assim? Tem. O que é esse aprendizado, o que é essa lição? Cara, tem uma frase que fala que toda dificuldade, ela gera persistência, persistência, essa persistência gera um aprendizado e esse aprendizado gera paciência. E no esporte, eu acho que a gente passa por tudo isso. E isso se aplica em qualquer área da sua vida. Cara, que você vai ter qualquer dificuldade que você tiver, você aprende a ter persistência ali, a partir do momento, obviamente, que o esporte te ensina isso, né? Que, cara, você precisa ser regrado, você precisa ter disciplina, você precisa ter as coisas. Você tá criando essa casca. E essa casca que te gera faz com que você tenha aprendizado, comece a ter confiança, você virar e falar, pô, eu confio nos treinos que o Gui tá me passando, e esses treinos que ele tá me passando aqui, cara, eu tenho certeza que eu acho que eu vou conseguir fazer aquele Iron, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer aquela maratona. Isso te gera esperança. Então, isso, cara, você se aplica em tudo da tua vida. Aí, pô, eu tô com um desafio gigantesco lá na empresa. Irmão, segue a risca. Cara, quebra o problemão que você tem, problemas menores, aprende a ter persistência e consistência em resolver esses problemas menores. Isso vai te gerar um certo aprendizado, isso vai te gerar um certo negócio, que no final, cara, você tem a esperança que aquilo vai dar certo. Então, acho que, de novo, seja em relacionamento, seja o que for, acho que a gente consegue aplicar isso. E quem me ensinou isso aqui foi o esporte. E eu tive discernimento disso aqui em um treino nosso de bike, cara, sozinho, andando na pista ali 160, 150 km. Eu falo, cara, se eu tô passando por isso aqui, irmão, pode vir qualquer coisa, sabe? Literalmente. Porque, cara, são desafios que às vezes você tem que sofrer muito, você tem que estar na pele ali pra... E brinda, né? Cair a ficha, assim, de falar, velho, qualquer coisa, assim, que eu acho que de problema e dificuldade que você tem, você consegue resolver, entende? Basta você ter essa capacidade de discernir, às vezes, um problema grande em problemas menores, uma dificuldade, e, cara, como que eu realmente me torno mais adepto a tentar solucionar esse tipo de problema, sabe? Fezão, e o que te motiva hoje continuar treinando? Logo depois no ar você estava perguntando isso. O que te motiva a continuar treinando se você estivesse no período do Iron? Porque agora Não. Cara, mas acho que, de novo, conecta um pouco com tudo que a gente falou, porque é o ambiente. O ambiente que você vive te transforma, o ambiente que você vive molda e diz muito quem você é. E, cara, faz zero sentido, por exemplo, o Felipe virar e falar que ama esporte, se no final do dia, cara, ele não vive aquilo. Não tem vontade. Tem vontade. Então, de novo, cara, eu posso ter parado, por exemplo, Cara, minha bike tá lá, quer comprar? não subi mais nela depois do Iron. Mas, brincadeiras à parte, cara, eu todo dia faço um esporte. Todo dia eu tô fazendo alguma coisa. É impossível. Então, pra mim, acho que é muito isso, assim, Gui. Acho que, cara, se realmente a gente ama e gosta do esporte, a gente acredita tanto nisso a ponto de virar e falar que temos um propósito com isso, porque, assim, de verdade, cara... Tem que fazer parte. Eu acredito muito, assim, Gui, que cada um de nós, a gente tem um propósito na vida. O seu, com certeza, é transformar a vida das pessoas. O seu, com certeza. Cara, o meu, talvez, de certa forma, também, lá no fundo, eu tenho muito esse sentimento de querer transformar a vida das pessoas. E a gente sabe que o esporte faz isso.
seja o esporte, muitas das vezes a música. A música, cara, tem um poder absurdo de... Tem um amigo que ele comenta muito sobre isso, né? A capacidade, por exemplo, que a música tem de transformar a vida das pessoas. Cara, às vezes você pode estar triste, você escuta uma música, cara, você fica alegre. Você pode estar triste, você faz um esporte, você sai de lá completamente diferente. Então, de novo, se eu acredito tanto nisso, não faz sentido o Felipe virar e falar que, pô, fiz um Iron, agora já era, não vou fazer mais nada. Não, isso aqui tá dentro de mim, é intrínseco, entende? Então, eu acho que, de novo, mas assim, sou movido por desafio, tá? Se não tiver um desafio, é bem difícil manter a constância no caso. É óbvio, eu vou procurar coisas novas. Então vamos falar desses desafios aí, cara. E eu lembro até hoje, quando ele entrou na GRA, ele já veio com um desafio em mente. E apertado de tempo, de prazo. Conta essa loucura aí, Fezão. O que aconteceu aí que a água bateu na bunda aí e que você decidiu ser um maratonista? Como foi isso? Na verdade, eu entrei na equipe em começo de 23, se eu não me engano. Nossa, parece que faz muito mais tempo. Foi 23? Não, foi 22, desculpa. Foi 22. Mas parece que faz muito mais tempo. Na verdade, final de 21, normalmente eu sempre tive comigo assim, todo final de ano eu faço uma retrospectiva ali dos principais conquistas, etc. E tento setar objetivos que eu quero alcançar para o próximo ano. Isso é engraçado também, porque normalmente as pessoas setam objetivos pro ano seguinte. E cara, eu tava lendo uma pesquisa agora recente, falam que 80% das pessoas, mais de 80% se eu não me engano, que se compromete a fazer alguma coisa durante o próximo ano, cara, no segundo mês elas já pararam. Não fazem, já acabaram. Então acho que o esporte ensina muito sobre isso também, cara, precisa ter constância, você não vai conseguir fazer as coisas do dia pra noite, esquece, você precisa ter constância. Mas no final de 21, cara, mexendo no Instagram, eu vi uma pessoa terminando uma maratona. Só que não foi terminando uma maratona de qualquer jeito, é meio que aqueles vídeos de super motivacional, de final de maratona, de superação, assim, eu olhei aquilo e falei, cara... E, tipo assim, eu já corria 10, 15 km, assim, pra mim, nunca foi tão complexo pelo quesito histórico, né, que eu sempre fui de correr, etc e tal, então nunca foi tão complexo. Mas eu lembro que eu olhei aquilo lá e eu falei, cara, se uma pessoa consegue fazer uma maratona, pô, acho que eu também consigo. E aí foi quando, cara, ficou na cabeça. E aí eu lembro que coloquei, eu lembro que escrevi, talvez fazer uma maratona. E aí nisso, a Verinha, grande amiga nossa, junto com o filho dela, o Tavares, eles falaram de você. Pô, você tem que entrar na equipe. Eles já tinham falado, na verdade, você tem que entrar na equipe e tal, o pessoal é gente boa demais, que não sei o que lá. É bom que você vai criando constância ali pra tentar fazer umas provas. Nunca tinha feito prova, nunca tinha corrido na minha vida. Gel, suplementação, essas coisas não existiam, esquece. Fui tomar gel pro meio Iron. E aí... Que é isso? E aí eles comentaram de você e foi quando acho que eu te mandei uma mensagem. Aí a princípio a ideia era fazer a maratona de Floripa, então a gente... Floripa é agosto? É agosto, né? Agosto. Fazer a maratona de Floripa, então pô, a gente teria ali praticamente 8 meses de preparação. O ponto foi, a preparação para a maratona começa o quê? 2 meses antes? Não, de 3 a 4 meses depende do atleta. Eu lembro que a minha, cara, tava para começar, e aí trabalhando na XP, na época a XP patrocinava a Maratona do Rio, então tava planejado fazer Floripa, eu tinha comprado já. Tava planejando fazer a Maratona de Floripa, trabalhando na XP, a XP patrocinava a prova, eu recebo um e-mail falando... para os funcionários que quem tivesse interesse em fazer a Maratona do Rio, poderia se inscrever, que ela iria analisar o perfil lá de cada um e daria o ingresso para quem se inscrevesse. E aí, assim, por curiosidade, falei, vou botar aqui uma maratona, quem sabe? Porque a galera da equipe na época, todo mundo tava se reunindo ali para ir fazer Rio também. O Tavares ficou maluco, que eu ia fazer Floripa com ele. E aí eu me inscrevi e ganhei o ingresso da Maratona do Rio, ia correr de graça. Aí foi quando eu falei, putz, velho. E nisso, a prova da Maratona do Rio foi em agosto? Não, foi em junho. Nisso deveria ser, sei lá, meio de abril. Cara, teria final de abril, maio completo e junho já era a prova. 1 mês e meio, eu lembro certinho, assim, 1 mês e meio, 2 meses. Eu falei, mano, como que eu aviso o Gui? Não, nem te conhecia direito, assim. Como que eu aviso o treinador, o coach, pra fazer essa prova?
E aí eu lembro que eu te liguei, e aí eu falei, Gui, cara, ganhei o ingresso de uma maratona aqui, você acha que eu consigo fazer? Fiz essa pergunta. E eu lembro certinho, você me respondeu, acho que foram 3 coisas. Cara, você vai ter que me prometer 3 coisas. Não queira me pedir tempo, não queira me pedir velocidade, porque a gente quase não gosta de querer aumentar a velocidade, e tempo geral da prova. Cara, não, desculpa, aí treino. Você vai me prometer que você não vai perder nenhum treino. É porque pace é velocidade, né? E você vai me prometer que você não vai perder nenhum treino. Cara, eu lembro assim, eu nunca tinha passado de 21 quilômetros. Eu lembro que o primeiro treino, assim, que já começou foi 25, né? Porque 21 eu já tinha corrido, nunca tinha passado disso. Eu lembro que eu cheguei, assim, na calçada da casa dos meus pais. Eu deitei, assim, eu falei, mano, vai ser impossível fazer essa prova. Impossível. Cara, mas doía tudo, assim, doía tudo. Tudo. E aí é o processo, né? Aí você vê, cara, como foi. E aí eu lembro, foi um treino de 25, um de 28, que eu acho que eu tinha 4 ou 5 finais de semana, né? Um de 25, um de 28, aí acho que foi um de 30, um de 32. Só sei que eu quase me matei durante a preparação e durante a prova também, foi muito difícil. Eu falo que a maratona do Iron foi, nossa, mil vezes mais fácil do que a maratona que eu tinha feito em 23. Mais rápido ainda. Não, muito mais rápido. Porque, de novo, não existia preparação, e por isso que eu acho que é super importante. Cara, no esporte, a gente não consegue fazer as coisas do dia pra noite, assim. Tudo bem, existem os casos de, às vezes, pessoas que querem se superar, fazer alguma prova rápida, etc. Mas, cara, não tem fórmula mágica. É uma coisa bem legal que a gente vai entrar agora no triatlon, né? E são 2 provas totalmente extremas, assim, distintas uma da outra, que uma que você fez com um curto período de preparação, assim, e uma outra que você fez com um longo período de preparação. E a sensação que eu falo, assim, não de ter completado de prazer, mas a sensação de estar preparado fisicamente foi totalmente diferente uma da outra, né? Não, com certeza. Essas perspectivas, né? Com certeza. Eu acho que eu tive muito discernimento disso quando eu decidi entrar pro triatlon. Cara, no triatlon, cara, são 3 esportes. São 3 esportes. E por que você quis fazer triatlo? Aí já é outro ponto. A verdade foi em Floripa que aconteceu isso. Porque que aconteceu? Eu fiz o Rio, aí é aquela coisa, né? Você fez a prova, pô, virei maratonista, e agora? O que eu vou fazer daqui pra frente? Eu fiquei meio assim, aí eu tinha inscrição ainda na maratona de Floripa. Aí eu tinha até perguntado pra você, pô, Gui, posso correr a maratona também? Aquela loucura, né, de Querer fazer tudo. Querer fazer tudo. Aí você falou, você tá maluco, você acabou de fazer essa prova aqui, você não pode. Vai, troca a inscrição e pega uma meia. Porque eu queria correr com o Tavares, que a ideia lá atrás era fazer com ele. Fazer com ele, parceiro, com amigo. Parceiro. E aí troquei o ingresso, peguei a meia, corri a meia. E aí, cara, eu fiz um tempo até então, na época lá, pra mim, surreal, assim, tinha batido meu RP e tal. E sabe quando você começa a pegar, tipo, o bode, assim? Eu falei, cara, beleza, já corri maratona. Pra mim, assim, cara, não sou muito pegado com, preciso correr maratona, sei lá, sub 3, sub tanto. Óbvio que você vai melhorando, você quer fazer... Mais ou menos. Você vai melhorando, você quer, tipo, obviamente, melhorar a velocidade. Mas, na verdade, você vai treinando, você quer melhorar a velocidade. Mas, de certa forma, Gui, eu acho que lá em Floripa, eu vi alguns triatletas que foram fazer a prova. E, cara, foi muito legal, assim, porque eu cheguei a conversar com os caras. Não sei, acho que foi em Floripa mesmo que eu conversei com os caras que meio que deu uma girada de chave, assim, no quesito de conversar com eles e tal, sobre triatlo, eles me explicando como funcionava, porque até então não tinha nem ideia direito, assim, questão de distância das coisas. E eu lembro que um cara até virou assim e falou, pô, você podia fazer triatlo. E eu virei pra ele e falei assim, irmão, como que eu vou fazer triatlo, cara? Eu não sei nem nadar. Aí virou e falou assim, uai, não é você que tá falando que tá assistindo desmotivado com a corrida, não tem um desafio? Cara, bota o desafio que você quer aprender a nadar. E aí depois você aprender a nadar é pro triatlo. E, cara, aquilo lá, sei lá, foi em agosto. Eu lembro que o cara falou, cara, que ele ficou na minha cabeça, mas assim, entrou meio que no ouvido e saiu no outro. E aí, quando eu fui preparar as metas do próximo ano, igual eu sempre faço, cara, eu lembrei disso. Eu falei, cara, eu não sei nadar. Eu, tipo assim, eu morei lá fora e eu viajei muitos lugares. E, cara, eu lembro certinho a frustração que foi pra mim visitar uns lugares muito massa, muito bonitos. E, cara, não entrar no mar, por exemplo, porque eu tinha medo de água.
Eu literalmente, quando eu era pequeno, quase morri afogado e eu tinha trauma, assim. Cara, não podia entrar em mar, esquece. Se não tivesse pé ali, realmente não desse pé à água, eu não entrava. E aí eu falei, cara... E eu sei fazer triatlon, a galera da equipe já via, eu falei, mano, a galera vive fazendo essas coisas. Cara, é o famoso... O ambiente está propício para você realmente tentar dar um passo e se desafiar. Sim. Aí eu falei, cara, eu sou movido a desafio, por que não? E aí foi quando eu fui falar com você sobre querer fazer triatlon. Você falou, cara, nego, esquece, não queira comprar bike agora, porque eu andava de MTB na época. Cara, várias vezes, lembra que lá no velódromo eu fui andar, sei tudo de TT lá, Speed e eu de MTB. Porque eu lembro que você falou assim, cara, aprende a nadar, começa continua andando de MTB e, cara, se você realmente curtir o esporte, cara, aí você investe mais dinheiro, você compra uma bike, você compra um... Cara, nem Garmin eu tinha naquela época. Nossa, eu lembro tanto... Cara, vocês botaram praga no meu relógio, porque eu quebrei meu Apple Watch, ele trincou tudo da tela que ele caiu no chão, velho. E aí, então, assim, cara, não tinha nada. E aí foi quando eu realmente comecei a nadar, cara, nadava numa piscina de 12 metros, era pequenininha. E aí nadava, tipo, vai uma vez, vai duas, vai três, quatro, vai um mês, vai 2 meses, vai 3 meses. E aí eu lembro que, cara, assim, com 5 meses de natação mais ou menos, já conseguia desenrolar e nadar, sei lá, uns 100, 200 metros sem precisar ficar parando. E aí foi esse processo. Então, cara, o querer me desafiar a aprender a nadar foi que realmente fez com que eu entrasse no triatlo. E aí esse nadar, cara, com 6 meses eu já tava participando aquela de Bertioga, Troféu Brasil. Troféu Brasil. É Troféu Brasil, né? Não, teve o Troféu Brasil que foi o Tri-Day. Tri-Day, perfeito. Não foi... Isso, foi Tri-Day. Que aí foi o primeiro triatlo que eu fiz com o Mar. E, cara, isso aí foi interessante, com o Mar e a Bia, eles fizeram também, que são amigos nossos. Eu lembro certinho, assim, olha pra você ver como que o medo bloqueia a gente, de certa forma, né? O Mar falou, Felipão, cara, e eu nunca, tipo assim, todo esse tempo eu só tinha treinado em piscina. Aí no sábado, antes da prova, o Mar, você tinha indicado, cara, vai lá, faz um percurso, tenta nadar um pouquinho e tal. E, cara, fui com boia, peguei aquelas boias que amarram na perna e tal, levei. Aí o Mar já sabia nadar bem mais, eu fiquei com um pouco mais de confiança, o Mar e a Bia também estavam do meu lado. E Gui, sem brincadeira, assim, cara, a gente treinando bastante, nosso VO2 é bom, cara, a frequência cardíaca não chega a ficar tão alta, independente do treino que você tá fazendo. Sem brincadeira, Gui, eu olhei assim no meu relógio, cara, começou a ficar sem pé, que eu comecei a me desesperar um pouco assim, eu agarrei um pouco na boia, dei uma respirada, o Mavo virou assim, fez, não, você tá bem e tal, não sei o que lá. Eu olhei assim, cara, a frequência cardíaca tá 140 e pouco. Cara, 140 e pouco eu tô fazendo a Z3 quase, Z4 correndo. Cara, nadado, tanto que não tinha nem nadado, tá praticamente na beirada ali do mar, sabe? E eu lembro certinho, assim, que, cara, eu falei, cara, eu não aceito querer ficar com esse medo pro resto da minha vida, assim, de me bloquear, de querer aprender, fazer coisas novas por conta disso, sabe? Cara, eu falei assim, eu aprendi a nadar na piscina, eu vou nadar aqui, velho. Aí eu botei a cabeça debaixo da água, assim, eu lembro que eu fui recitando todos os versículos bíblicos que eu lembrava na minha cabeça, literalmente, assim. Cara, vai sair. Aí eu lembro que eu nadei assim, sei lá, uns 300 metros dentro do mar. E aí foi quando, cara, me bateu uma felicidade imensa, assim, de, cara, tô conseguindo, sabe? E aí o Mar virou assim e falou, você tá bem? Não sei o que lá, que ele viu que eu tinha parado. E ele, o Mar, mó cuidadoso, assim, nesse sentido de, você tá bem? Não sei o que lá. Mano, tô bem, bora, vamos continuar nadando. Aí, pô, eu continuei nadando. E aí depois disso, cara, no outro dia, eu já fiz a prova, que a gente tinha nadado um e-mail lá. É um e-mail, né? O Olímpico. E aí foi quando, cara, eu comecei a perder o medo. E eu só fui sentir esse negócio de frequência cardíaca aumentar e bater um desespero. Só aquele outro dia que eu tava nadando com você. Só que aí foi em represa aqui, né? Aí eu não sei se foi porque no dia anterior eu tinha ouvido falar que várias pessoas tinham morrido nessa represa. Sei lá se eu fiquei com isso na cabeça. E aí me deu esse... Mas, cara, depois disso, assim, cara, graças a Deus, nunca mais eu tive tanto receio. Quando você começou a fazer triatlo, você já imaginava fazer um Ironman? Nunca. Não, pra mim é coisa de... E até hoje, é coisa de maluco esse negócio de Ironman. É coisa de maluco, Gui, mano, é surreal. Não. Acho que o Iron, pra mim... Cara, você presenciou todos os processos. E acho que você via, assim, na gente... Cara, por isso que eu sou muito seu fã, assim, de verdade. Não é porque tô na sua frente, um podcast... Porque, cara, independente do nível que o seu aluno tá, seja ele fazer uma meia maratona, seja ele, sei lá, 10 km, meia maratona, uma maratona, um meio... Cara, o que for,
é muito maneiro ver o jeito que você incentiva o brilho no olho das outras pessoas, assim. Eu lembro que o cara, meio Iron, assim, nossa, a gente foi pro Rio, o Perry foi com a gente na época pra filmar. Cara, aquilo pra mim era assim, pô... Era o ápice. Não, é o ápice, cara, eu vou fazer um meio Iron. De verdade, aquilo pra mim, assim, foi o ápice. Eu falei, cara, disso aqui, esquece. Pra mim, isso aqui já é maluquice. Já era maluquice. Cara, você correr meia maratona depois de pedalar 90 km, cara, 90 km você chega em São Paulo ali quase, Gui. E aí eu falei, cara, pra mim isso é loucura, loucura. Então, isso pra mim que eu acho muito legal, assim, independente da etapa que o aluno tá, cara, se incentiva muito o desafio que o cara realmente aceitou, tá ligado? E se desafiou ali a querer fazer. E pra mim, acho que foi isso, assim, de querer, tipo, passo a passo você ir evoluindo, sabe? Aí eu fiz o meio Iron, aí você acaba o meio Iron, você tá naquela felicidade absurda. Até que, pô, você vê a galera da equipe fazendo um full, que acho que foi o Buriti que tinha feito o full. Sim. E aí logo depois que o Buriti, aí você foi pra lá, teve toda a cobertura que você fez, da galera, tudo. Teve o filme, meu amigo também, que aí nessa época, né, junto com o Buriti ele também acabou fazendo. E aí veio logo depois a inscrição do meio Iron. Semana seguinte, aí veio a ligaçãozinha pra você, né? Mas foi isso, assim, cara, nós não imaginava. E você lembra qual que é a pergunta que você fez pra mim? Com certeza. Qual foi? Por que você fez o Iron? Qual foi o motivo que você decidiu fazer um Iron na sua vida? Sinceramente, galera, na hora eu gaguejei, viu? Nunca ninguém tinha perguntado isso pra mim. Não, porque né? Querendo ou não, cara, de verdade, assim, a gente acabou de fazer a prova, mas, Gui, humanamente falando, cara, é um absurdo isso. É surreal. É um absurdo, cara. É surreal. E de verdade, pra mim parece que eu não corri aqueles 42 km. Eu dei 4 voltas. Não, pra mim parece que há um mês atrás eu não fiz o Ironman. Parece que o negócio é muito louco, é muito doido. Cara, foram assim, eu dei 4 voltas. E cada volta das 4 é que você vê a galera 5 vezes. Né? Que você tá indo, você vê uma, e depois você dá uma volta, 2, 3, 4, e aí você vai pro final já. Cara, eu contava as vezes que eu tava vendo a nossa galera. A minha família, os amigos, o pessoal da equipe. Então, pra mim, eu dava uma volta já pensando, cara, já tô chegando pra ver o pessoal. Vamos tá lá, galera. Então, é muito surreal, cara. E 180 quilômetros é um negócio assim... E quando você bateu o martelo ali, ó, que a gente teve aquela conversa no telefone, a gente trocou ideias, você fez a inscrição, qual foi essa sensação? Pô, medo pra caramba, velho. Medo pra caramba. O que eu fiz? O que eu tô fazendo na minha vida? Não, assim, primeiro de tudo, eu acho que você não tem ideia do tamanho do buraco que você tá se enfiando. De verdade, você não tem. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente começa a colocar na balança, assim, de propósito, realmente. Primeiro de tudo, por que eu teria a intenção, sei lá, de fazer um Iron? Cara, acho que envolve diversas frentes aqui, desde, de novo, que a gente já comentou, de saúde, de questão de influenciar pessoas, amigos, família. Cara, eu fui o primeiro em tudo na minha família. Fui o primeiro a ter uma faculdade, eu fui o primeiro a me formar, eu fui o primeiro a, sei lá, conseguir um emprego talvez relativamente bom. Eu fui o primeiro a viajar pra fora, eu fui o primeiro a pegar um avião. Cara, por que não ser o primeiro na minha família a fazer um Iron também? Então, acho que envolve diversas coisas dentro desse quesito. Segundo, eu acho que tem a motivação. Motivação, que é o modo, né? Que são 3 anos que a galera fala. Motivação, modo. O modo é muito... Cara, como que você vai fazer isso? Pô, eu tinha você com um baita background, uma baita experiência. Eu falei, cara, tem a melhor pessoa para estar do meu lado durante esse tipo de preparação. E o último, cara, é realmente você tem a condição de fazer aquilo. E a condição não é só financeira. É condição, muitas das vezes, de tempo, é condição de gestão de pessoas, relacionamento, etc. Então, cara, comecei a olhar esse cenário, assim, de... E essa foi uma das coisas que a gente conversou quando você ligou pra mim, lembra? Não, com certeza, porque, cara, eu acho que o fato de estar solteiro e o fato de ter condição financeira, isso foi muito bom nessa preparação. Porque, cara, eu via vocês, tipo você, Ramela, pô, os caras são pai, os caras têm filho, têm família. Cara, assim, de verdade, eu não sei como vocês conseguem. Vocês conseguiram fazer um treino desse. Porque, cara, eu lembro, pô, pensa ali o treino que a gente foi lá pra
em São Paulo lá, como que chama? Riacho Grande. Pro Riacho Grande. Cara, a gente saiu de casa às 5h30 da manhã, cara, 5 horas da manhã. A gente voltou, tava de noite já, a gente parou no posto pra comer lá o sanduíche que a gente achou. Cara, chegou em casa, já tava noite. A gente só saiu pra comer no shopping, voltou. Cara, no outro dia, 5h30 da manhã, a gente tava acordando, tinha que correr 36 km. Corri a meia e depois saí e fui fazer quase outra meia na prova. E, cara, e onde fica ali? Tipo, você tem esposa, você tem, sei lá, namorada. Então, assim, tem que estar muito alinhado essas coisas, se realmente for querer fazer isso é muito tipo importante. E, cara, quando a gente teve aquela ligação, que a gente teve aquela conversa, querendo ou não, cara, isso pra mim é super positivo, porque eu tava solteiro. Então, questão de gestão do tempo acaba sendo bom. O meu maior receio era a questão do trabalho, porque o trabalho, querendo ou não, me consome bastante no meu dia a dia. Minha carga horária de trabalho ela é bem mais elevada. Então, acho que era a única coisa que me preocupava um pouco mais. E naquela época eu não imaginava que, de novo, o buraco ia ser tão grande. Então, eu acho que... De novo, você aceita o desafio. Cara, eu sou movido do desafio. Cara, não fala pra mim, Gui, que eu não vou conseguir fazer uma coisa. É tipo você, assim, eu zoando... Adoro, cara, eu adoro que me fala isso. É tipo você me zoando, assim, eu zoando você, né? Eu vou chegar na sua frente, não sei o que lá. Você vai chegar na minha frente? Então, beleza. Toma eu adoro. Até porque o primeiro Aero Ceta.3, ele deu na cabeça do coach. Aí depois também eu fiz 2 meios, né? Um meio eu ganhei, outro meio você ganhou, que foi da AFA. Da AFA. E o de Floripa era pra ver quem realmente... Ah, pô. Eu lembro certinho, cara. Eu falei assim, na primeira volta da corrida, você tava na minha frente, né? Que a bike é bem mais forte que eu na bike. E aí na corrida, eu lembro que eu passei por um ponto e eu vi você passando do outro lado. E eu vi, cara, eu vou contar quantos minutos ele tá na minha frente. A hora que eu passei, eu contei. Cara, tinha, sei lá, 4 minutos e 40 segundos. Eu falei, mano, eu vou pegar o Gui. Porra! Na terceira volta, esquece, eu já olhei assim, falando, não tem como eu pegar o Gui. Você já tava uns 6, 7 minutos na minha frente, assim. Aí eu falei, esquece, ele ganhou essa. E ao mesmo tempo, eu não vi ele na primeira volta, eu vi ele na segunda. Eu falei, eu não posso relaxar, você não vai pegar eu. É isso. Competitividade boa ali, que a gente gosta, né? E saudável. É isso. Pessoal, vamos falar um pouquinho, depois a gente termina de falar um pouquinho dessa questão da prova também. Mas... como a Grai faz permanecer em toda essa história aí? Como a Grai permanece na sua vida aí todo esse tempo? Como é isso? Cara, acho que primeiro de tudo é qualidade. Pô, na verdade, eu sou suspeito pra falar disso aqui, porque eu te conheço muito bem. A gente, além de relação de professor-aluno, a gente se tornou muito amigo. Sim, a gente troca ideia. Então... eu acho que eu te conhecendo e sabendo a paixão que você tem, como você realmente, cara, incentiva e motiva a galera, eu acho que pra mim, do meu ponto de vista, gostando de esporte, cara, é um prazer, por exemplo, virar e falar, pô, o Gui é meu treinador, que não sei o que lá, sabe? Por te conhecer. Então, acho que a Grai tá presente nisso, primeiro, obviamente, pela qualidade, a gente sabe, pô, os treinos, a forma que vocês fazem gestão disso tudo, a forma que vocês entram em contato com o aluno, a forma que vocês... Cara, eu lembro certinho, a primeira prova lá do 3-Day que eu fazia, cara, tu me ligou por vídeo, sabe? Tipo, é porque só foi a gente lá, eu, Maia e a Bia. Cara, tu me ligou por vídeo só pra me dar a instrução do que eu deveria fazer, suplementação, etc e tal. Então, assim, cara... E de novo, eu moro em São Paulo, né? Tem as coisas lá, conheço a galera de outras equipes. E, cara, não existe esse tipo de coisa, não existe. Cara, pode pagar lá R$2.000, cara, pode até ter, mas eu acredito que é muito diferente, entende? É muito diferente. Então, pra mim, Grai, acho que tá intrínseco, de novo, pela qualidade do serviço, por te conhecer e saber o quanto que isso aqui é, cara, prazeroso demais. As amizades e as resenhas que a gente tem. É melhor ainda. Tá bom. Ô, Fezão, e como esses parceiros e esses amigos que você criou dentro da Grai te ajudou nessa preparação final do Ironman? Como é isso, cara? Pô, tem uns caras que falam que 70% da minha bike não era meu. Mas, cara, eu acho que é uma história, né? Uma evolução. Se eu olho pra trás, por exemplo, pô, o Maia e a Bia, que hoje são 2 irmãos pra mim, eu conheci eles numa prova, na Maratona do Rio. Lembra que a gente foi pegar o kit lá do kit VIP? Foi eu, você e o Mar retirar o kit. Cara, a partir dali foi onde eu conheci o Mar. Cara, de lá pra cá... Cara, você vai criando vínculo, você vai criando
vai criando a trajetória com as pessoas, com os amigos. Pô, eu não tinha tanto vínculo, por exemplo, igual eu tenho agora com o Ramela, com o pessoal que a gente se tornou amigos ali do ciclo do Iron. Então, acho que o esporte intensifica isso, né, de certa forma, você criar vínculo com as pessoas. E como isso foi importante na sua preparação, no dia a dia, nos treinos, assim? Principalmente no final de semana, você está em São Paulo, né? Uhum. Como isso era no final de semana? Assim, quando você olhava na planilha lá, 7 horas de treino. Ao mesmo tempo que era desanimador, ao mesmo tempo era animador por estar com a equipe, por exemplo? Com certeza. Você sabe disso, né? Eu não ficava em São Paulo, eu voltava todo final de semana pra estar treinando com vocês. Porque, de novo, acho que treinos que você realiza sozinho, eles são bons. Mas, cara, existe um limite ali de treino que, cara, você precisa do suporte de uma outra pessoa, você precisa de uma ajuda. Ainda mais eu, com várias limitações em questão de suplementação, que nunca fui tão fácil, com questão de cadência na bicicleta, cara, nunca fui tão bom em cadenciar. Então, acho que tem vários aspectos que ajudam. Mas principal acho que é a resenha e motivação. Então, cara, você saber que... Quando um tá ali triste, ferrado com o treino, passando mal. Sabia que eu ia voltar no final de semana e poderia dar nessa cabeça num treino assim. Pô, óbvio que eu vou voltar, tá ligado? Então, acho que... Não, tô brincando, mas eu acho que envolve tudo assim um pouco, sabe? De, cara, a amizade, a questão de realmente saber que... Cara, serão 7 horas de treino, serão 5 horas de treino, mas serão 7, 5 horas que, cara, a gente vai tentar se divertir, porque a gente tá fazendo uma parada que a gente gosta também, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, cara, a amizade com certeza. E eu vejo, cada ciclo eu meio que me aproximo muito de algumas pessoas. Pô, o meio Iron, cara, o Mar me ajudou muito, o Matheus me ajudou muito no ciclo do meio Iron. Pô, nesse full aqui, cara, se não fosse eu, acho que não sei se conseguiria ter feito no tempo que a gente fez. Porque, cara, e é uma coisa natural, né? Você vai se conectando, né? Conforme... As pessoas... É uma jornada. Cara, quem realmente quer ficar do seu lado. Então, pô, recebi talvez apoio de pessoas estranhas, bem mais de pessoas estranhas do que talvez tipo, da própria família, entende? Sim. Não falando do meu pai, da minha mãe, etc. Mas, cara, existe esse contexto de pessoas que realmente decidem caminhar com você. E essas pessoas que decidem caminhar com você, obviamente, elas vão te ajudar a suportar, sabe? Ô Fê, e nesses momentos equipe, nesses treinos, existe algum episódio marcante que ficou pra você, assim? Você tá me influenciando a falar de uma coisa que... Não, você vai contar isso aí. Não, mas é isso que eu falo? Existe. Eu vou começar, você termina. Eu fui comprar roupa de borracha pra fazer a prova da natação, cara, faltando 2 semanas pra prova. E todas as provas anteriores eu sempre peguei roupa emprestada de uma pessoa. É pra falar de um fato marcante, tá? Isso me marcou. Bom, marcou talvez outras pessoas bem mais que eu, mas que a resenha valeu. E, obviamente, a roupa de borracha do treinador era a roupa que sempre pegava. Eu tenho 2 roupas de borracha. Tenho uma mais antiguinha e tem uma mais novinha ali. Mas aí, como eu tinha 2, às vezes a gente fazia a mesma prova, eu acabava sempre emprestando uma pro Fê. Vai, continua. É isso. E aí, cara, eu lembro que eu usei essa roupa mais velha de borracha dele, sei lá, umas 3, 4 vezes. E aí foi quando a gente foi fazer o treino lá no Riacho Grande. Simulado, um dos últimos treinos lá no Riacho Grande. No Riacho Grande, e eu tinha, nesse final de semana, comprado a minha roupa de borracha, que faltava, sei lá, poucos dias pra prova ali. E aí, obviamente, não precisava mais da roupa de borracha do Gui. O Gui foi usar a roupa de borracha, porque no dia anterior ele tinha nadado aqui em Americana, né? Como que a minha outra roupa tava molhada, eu falei, vou pegar a que tá seca, porque lá vai estar muito frio no Riacho Grande. Realmente, tava muito frio. Tava bem frio. E vou usar ela, né? E aí foi quando... Cara, uma cena assim... engraçada. Não, mas explica o que aconteceu. Aí nós chegou lá, tava muito frio, muita neblina. Vai. Aí eu falei pra eles, galera, eu acho melhor a gente ir no banheiro, colocar a roupa de borracha pelado, né? Sem roupa por baixo. Por quê? O que acontece? A gente nada com a roupa de borracha, quando a gente terminar a gente volta pro vestiário, tira a roupa de borracha molhada, se seca e põe um macaquinho seco. E vai pra bike, né? Porque tava muito frio o vento, falei, não pode ficar doente.
Aí beleza, eu fui fazer isso, né? Fui lá no banheiro, vesti a roupa de borracha, sem nada por baixo, sem sunga, sem cueca, sem nada. Aí beleza. Aí cheguei ali perto dele. E aí foi quando o outro amigo nosso, o Ramela, não, na verdade juntou todo mundo ali, né? Ramela, o Rê, aí Bruninha chegou também, e aí o Gui foi querer zoar. E virar e falar, pô, nunca mais empresto minha roupa de borracha pro Felipão. Olha como ele largueceu, apontando pros braços assim, né? E aí vem uma cena épica, assim, do Ramela virando, apontando pras partes íntimas do Gui, assim, e falou, realmente ele largueceu bastante. Que aí, coitado do Gui, acho que tava abrindo um pouco a roupa, né? A roupa tava rasgada no meio aqui, na parte íntima. E a bola de... Tava saindo tudo do lado, assim, eu falei, mano, nossa, não precisava dessa cena, não. Por isso que é bom, assim, cara, acho que é... Cara, eu com tanta vergonha ali, já coloquei a mão no saco ali, já descemos pra lagoa. Foi isso. E tipo, eu não tirava a mão do saco e não tava dentro da água. Eu não via a hora de entrar dentro da água. E aí eu acho que, cara, isso eu acho que é o mais legal, assim, né? A gente tem um tanto de história pra contar de todos os treinos. Questão até de passar mal, né? Por exemplo, eu cheguei até a passar mal lá em São Paulo. Acho que você chega a um extremo de várias coisas que ficam marcados, assim, que a gente vai criando vínculo. Pô, a resenha e a amizade que a gente criou diária, porque acaba querendo passando muito tempo, né, com as pessoas. Acho que isso que é muito legal. Você convive, você vê famoso chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Cara, é literalmente isso, assim, o que aconteceu diário, no Ironman, né? É literalmente isso. Fezão, e tiveram várias metas que você sempre faz uma retrospectiva do seu ano e planeja o ano seguinte, assim por diante. Uhum. E você já pensou que você pretende planejar o ano? A gente já conversou um pouco, vai vir novidade aí, mas assim... Isso aí vai depender de você, cara. Mas a gente sempre gosta de... Ele queria escalar o Everest. Eu coloquei na mesa a proposta. Vamos ver se você e minha mãe deixam. Eu fui brincar isso com ela, cara, quase me matou, de verdade. Você tá maluco, não sei o que lá. Mas... filmar, E... Mas pode ter que colocar o perrinho pra correr, senão não vai subir o Everest. Não vai ter que carregar o corpo lá infartado. Mas, cara, eu sempre brinco, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Pô, se for sonhar grande, não sonhar de fazer uma coisa muito irada. Mas acho que, assim, brincadeiras à parte, acho que tem muita coisa que seria legal da gente querer começar a fazer, né? Eu tenho muita vontade de fazer Patagônia, por exemplo, que tem trilha lá, que é muito maneiro. Tenho vontade, por exemplo, lá do Havaí, fazer um meio Iron do Havaí, que a gente consegue, né? Um meio sem precisar pegar índice. Acho que tem alguns desafios aí que acho que com certeza eu vou querer atacar daqui pra frente, assim, sabe? Mas acho que passar pelo Iron é um negócio muito marcante, cara. Muito marcante. É absurdo. E o que você mais busca, assim, no esporte? Experiência ou performance? Ou os dois? O cara me conhece, pô. Não vem falar só de experiência, não, cara. Não é que é dar na cabeça de uns caras. Tô brincando. Não, no fundo é. No fundo não na cabeça dos caras, mas no fundo é você contra você mesmo. Cara, eu quero sempre melhorar também. Inclusive, nesse Iron, eu quis treinar muito legal e agradeço até ao Fê que embalou junto ali, naturalmente. Foi igual a última maratona que eu fiz, eu encontrei um pacer no meio do caminho que começou a me ajudar de forma orgânica, a gente não trocou nenhuma palavra e ele me ajudou muito. E o Fê foi embalando e fico feliz também de ser inspiração para ele e para outras pessoas. E foi tão natural essa conexão, cara, que tipo, ninguém queria deixar a peteca cair, não. Ninguém aceitava perder ponto, não. Galera, tipo assim, todo mundo se dedicando ali, fazendo o melhor. Cara, e eu falei isso aí pra ele, cara. Quando a gente fez a estratégia de prova pra ele, já era uma estratégia de prova muito agressiva pra alguém que ia fazer o primeiro Iron. E quando ele finalizou a prova, que foi melhor do que a gente planejou, cara, eu falei isso aí pra ele, foi espetacular, pra quase 10 horas baixo num primeiro Iron, com pouco tempo de triatlon. É assim, é uma marca extremamente relevante, assim, muito positiva. E eu falei pra ele, o coach mesmo fez
muitos 8 Iron e nunca conseguiu fazer a marca que ele fez no primeiro. Imagine se tiver o próximo, né? Você já sabe que eu tô na desvantagem. Parece. Mas enfim. Fezão, agora a gente vai fazer um bate-bola aqui, resposta curta e rápida, pra gente conhecer, fazer tipo um fechamento aqui. Tá. Uma coisa marcante na sua vida. Iron Man. Uma coisa inesquecível na sua vida. Cristo. Um treino favorito na sua vida. O treino que você mais gosta de fazer. O que eu mais gosto? Corrida. Corrida? Por que você não tá correndo, então? Eu Tô brincando. O treino que você mais sofreu em fazer na sua vida. Pô, aquele de São Paulo. Aquilo lá que... Eu acho que eu passei mal com os géis lá, que mudei Que de região. arrepiava lá. Nossa, aquilo lá tá doido. Cara, esse dia Cheguei foi, a chorar, velho. esse dia foi tão sinistro que ele chegou a chorar, cara. A gente saiu fazer uma transição Foi. e... Tipo, a gente corria, esperava ele, voltava, e ele parava, tava a vomitar, chorava, arrepiava, paramos no posto. Foi. Todo mundo fudido ali, mas tipo assim, uns melhorzinhos, uns pouco pior. Quase morrendo. Mas tipo, e nós lá, todo mundo junto, e foi super bacana aquele treino. E cara, eu acho que esse treino, por exemplo, cria uma casca e cria uma memória. Deixa a gente mais forte, né, na dificuldade. Cria uma memória assim que eu lembro que você falou assim, que a gente passou perto da rua que eu morava lá. Você falou assim, filho, cara, tipo, vai pra tua casa e tal, tenta descansar, não tá bem. Eu falei assim, cara, não, mano, eu vou terminar esse negócio. Tipo, já tinha sofrido tanto assim, tá ligado? Você fala, mano, não, agora eu vou terminar. E acho que fica marcado assim esse E foi mais de... sofrido esse treino que a maratona do Iron. Ah, não, maratona do Iron. Cara, de verdade, uma das... Eu não sei se você vai fazer esse tipo de pergunta aí, mas uma das coisas que mais me marcou na maratona do Iron, na prova toda, eu acho que eu já mostrei esse vídeo pra sei lá quantas pessoas, foi eu não tinha parado nenhuma vez durante a corrida, nem em ponto de hidratação, não tinha parado nada. Cara, eu ia entrar pra última volta, Gui, minhas pernas já estavam quase igual uma geladeira, mano, desse tamanho. Aí eu falei assim, cara, se eu chegar pra última volta sem ter parado nenhuma vez, eu vou parar e abraçar a galera lá, minha família, minha mãe, meus pais. Nossa, cara, e a sensação de, tipo, eu vim caminhando, tem um vídeo assim que eu venho caminhando, tipo, abraço minhas mães, tava vários, moleque, todo mundo, a galera, pô, aquilo ali pra mim, assim, foi marcante demais, cara, foi muito legal. Mano, eu corri a última volta que eu nem vi direito, assim, acho que tão anestesiado que você fica. Do momento. Do momento, sabe? Eu ia fazer essa pergunta, mas já foi. Boa. Fezão, um lugar preferido pra você treinar, que você curte fazer seus treinos, assim, que você vai, se sente bem e gosta de fazer? Tem vários, mas... Cara, não lugar, pessoas. Vou dizer assim, se puder fazer esse tipo de resposta. Pode, então agora eu vou perguntar. Um parceiro de treino. Pô, você pessoas. E, cara, você, até dá pra falar uma lista aqui de galera que, pra mim, tanto com a galera, acho que pode ser qualquer lugar. Um parceiro de vida aí? Hã? Um parceiro de vida? Parceiro de vida? Cara, tem vários também, dá pra listar. Tenho 3 no mínimo, mas citaria André, Tavares e Matheus. Show. Um atleta que te inspira? Pô, você, cara. Eu mesmo? Sei lá. Não é você que fala isso? Se a gente não sentir orgulho do que a gente faz, pô. Pô, tá quem errado. vai sentir, né? Primeiro a gente tem que amar a gente, sentir orgulho da gente, né, cara? E até um ponto engraçado, porque os meninos falam isso, os moleques conhecem, cara, vários atletas do meio do triatlon, de coisa. Cara, eu não conheço quase ninguém. Cara, se eu não admirar também as pessoas que estão do meu lado, como que eu vou admirar assim, sabe? E eles ficam até me zoando, falam, pô, você fez um Iron, não conhece, tipo, começa a falar o nome dos caras e tal. Não conheço. É até engraçado que o primeiro Iron, assim, às vezes eu conhecia alguns, né? Eu queria até tietar, assim, e tal, tirar foto e tal. E é normal, qualquer um que entra nesse mundo tem referências, né? E depois você vai perdendo um pouco isso e você vai valorizando mais quem tá do seu lado ali. Você quer estar junto, você mesmo, pelas conquistas. Isso é muito bacana. Como você define a maratona em uma palavra? Desafiador. E o Ironman? Loucura. E o último quilômetro do Ironman? Cara, speechless, sem palavras assim, é surreal, é surreal. Uma palavra que define a sua trajetória no esporte. Aprendi isso, foi o que eu comecei. Sua trajetória de vida.
Trajetória de vida? Superação. Superação. E sua trajetória no trabalho, assim, como você define isso? Resiliente. Fezão, é isso, cara. A gente vai se encerrando aqui, cara. Que legal. Calma aí, antes de encerrar, peraí. Tem um negócio aqui que eu queria te entregar. Ô, louco, tô ganhando um presente aqui ao vivo. Em comemoração aos nossos... Posso abrir? Claro, por favor. Dá licença. Em homenagem aos nossos treinos. Deixa eu deixar de recordação aqui também. Vamos ver se você vai lembrar desse dia aí. Não é minhas bolas de fora. Não, pô. Eu falei pra você sabe o que é. Eu falei pra você que ia botar no quadro. Caraca. Isso aqui é a prova do nosso 70.3. Na AFA lá que a gente fez. E aí... Eu falei que o sonho do coach era ter o tanquinho do Felipe. Né? O coach sempre foi barrigudinho, ó. Consegui chegar no tanquinho aqui. Tesão, obrigado, cara. Obrigado. Vou deixar aqui no CT. Cara, que legal, ó. Deixa aqui, ó. Obrigadão. Essa foto aqui foi bacana demais. Foi irado, e ele queria que eu usasse essa foto pra fazer a arte da... Pô, o cara, contagem de dias pra mim, eu falei, cara, tem que colocar isso aí tem que virar um quadro, pô. Show. Boa. Fezão, de acordo com toda a trajetória, toda essa bagagem que você criou, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui pra essa galera que tá ouvindo, que tá assistindo. Cara, uma mensagem que vem do seu coração, assim. Pra incentivar essas pessoas mesmo, que tem às vezes dúvida de entrar num desafio, ou que ainda não praticam esporte, que vai entrar, qual que é a dica que você dá, qual a orientação, o que você sente assim que o esporte traz de bom na sua vida e você gostaria de transmitir para essas pessoas, incentivarem elas a se desafiar, a ter os benefícios que você tem no esporte. O que você poderia falar para essas pessoas? Cara, o esporte ele me faz refletir muito, me faz pensar sobre muitas coisas, igual a gente comentou. E uma das coisas que eu mais penso assim durante as minhas preparações e as coisas que eu faço é um cara que é o caminho, a verdade e a vida. E grande parte das minhas reflexões é em torno disso e o esporte me ajuda a refletir muito sobre isso. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, cara, busque realmente encontrar o seu propósito de vida, busque realmente trazer sentido para aquilo que realmente importa para sua vida, saca? Porque não adianta nada, cara, eu conquistar tudo que eu tenho para conquistar, seja maratona, Ironman, whatever que seja, cara, se realmente eu não saber qual que é o caminho, a verdade e a vida. Para mim, isso aqui acho que é o mais importante. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem, é isso, cara, se divirta no processo, aproveite, mas, cara, saiba qual que é o objetivo final disso tudo, tá ligado? Galera, eu aprendo muito com os alunos, né? E com o Fê também aprendo bastante com as reflexões dele. Um menino, assim, bem centrado. E, cara, é muito legal. O nosso podcast agora pode-se dizer que é com o Felipe Souza Cortella. Parece. Tô brincando. Boa. Fezão, então a gente vai ficando por aqui. Galera, vocês que ouviram ou estão assistindo aí o nosso podcast, vou pedir para vocês aí curtir, deixar uma mensagem aí pro Fezão também, compartilhar se você gostou. Não esquece de clicar no sininho aí para receber as novidades, os próximos podcasts, as próximas notificações. Se inscreve no nosso canal, isso ajuda demais. E Fezão, muito obrigado mesmo, cara. A ideia desse podcast foi exatamente o que a gente acabou de vivenciar, acabou de falar, de atleta para atleta, de amigo para amigo, pessoas comum, galera, comum, que tem jornada aí dupla, tripla, trabalha, estuda, família, que tem todas as dificuldades e arruma um tempinho ali para treinar, para colocar a cabeça em ordem, ver no esporte aí uma forma de crescimento pessoal mesmo, de benefício, e isso é muito bacana. Fezão, então muito obrigado por esse papo, cara, por essa resenha. Pra mim a gente só dá risada quando a gente se encontra, se vê, se treina. Eu acho que o mais legal de tudo é isso. Então, parabéns pelos desafios, parabéns novamente pro Ironman
Agora já vai vir outros desafios aí. E vamos pra cima e parabéns também por tudo que você construiu aqui, tanto na vida pessoal, de estudo. A minha jornada também se assemelha um pouco da sua. A gente nasceu em bairros mais simples, famílias... Eu não gosto de falar muito humilde, mas nunca faltou nada pra gente. Mas também hoje, quando a gente conquista as nossas coisas, são muito valiosas, né, cara? Porque eu acho que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não imaginava ter o que a gente tem hoje. Sim. E como treinamento, isso é um processo, né? As coisas vão acontecendo de forma natural. Sim. Valeu, Fezão. Obrigado, hein? Eu que agradeço, cara. Uma honra estar aqui com você. Tamo junto. Vamos pra cima. Valeu.